Olá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no Espaço Social Rio. E é muito triste que nós percamos algumas palavras da nossa língua, que é uma dádiva de Deus, nós termos o nosso próprio idioma, nós podermos comunicar com os outros. E não sei por que o Brasil tem essa pretensão de perder algumas palavras por palavras inglesas, estrangeiras, né? Como, por exemplo, shopping, réveillon, short e tantas outras palavras que são trocadas, são permutadas, como live, né? Live significa vida. Então vou fazer uma live. Então por que news? Fake news. Então há essa tendência, essa questão de trocar a palavra portuguesa, o nosso idioma entendido, nativo, né? Porque nós temos o Tupi-Guarani, que são os idiomas nativos do nosso país. Depois veio os portugueses e trouxe a língua portuguesa. E depois a própria língua portuguesa se perfez aqui no nosso costumes, e houve uma diferença entre o português do brasileiro com o português de Portugal. Mas mesmo na língua nativa, como o Tupi-Guarani, tem também a língua diferenciada do Tupi-Guarani, como dos Tapachóis também. Então há essa distinção do idioma do Tupi-Guarani para o dos índios Tapachóis. Então a língua ficou predominante a portuguesa. Então vamos começar a entender um pouquinho da nossa língua, né? Para entendermos melhor, vamos falar a diferença de texto e do... Deixa eu tirar meu óculos, que meu óculos é para longe, e do texto para o discurso. A palavra texto provém do latim texto, cujo significado é tecido, entrelaçamento. Logo, a produção de um texto requer um trabalho de elaboração mental ordenado e lógico. Para que o texto faça sentido, todo texto deve obedecer a alguns critérios semânticos e sintáticos, a fim de manter coerência e estabelecer uma perfeita mensagem, pois o texto não é apenas um acúmulo de frases. Todo texto se encaixa em um contexto cujos elementos estruturais colaboram para que a compreensão seja perfeita. O discurso é a unidade possível de observação, aquela que se interpreta quando se vê ou se ouve uma enunciação, ao passo que o texto é a unidade teoricamente reconstruída, subjacente ao discurso. Acompanhe o trecho de uma crônica de Rafael de Queiroz. A língua que falamos. Esse negócio de língua estrangeira em nosso país colonizado é fogo. A comentar porque nossa língua oficial, o português, nós a recebemos do colonizador luso, o qual foi uma bênção. Imagina-se que, como na África, nós tivéssemos idiomas nativos fixados em profundidade, ou então, se fosse realidade a falada, língua geral dos índios, que alguns tentaram, mas jamais conseguiram impor como língua oficial do brasileiro, mesmo porque os tribos indígenas que povoaram e ainda remanesce pelos sertões, cada um fala o seu dialeto. O pataxó, por exemplo, não tem nada a ver com o falar dos amazônicos, pelo menos é o que informaram os especialistas. Mas deixando de lado os índios, falemos de nós, os brasileiros, com o nosso português adaptado a estas latitudes de língua oficial dos nossos vários milhões de nativos. Pois aqui no Brasil, se você for a fundo no assunto, toma um susto. Por quê? Um jornal, por exemplo, lá todo recheado de inglês, como um peru de farofa, nas páginas dedicadas ao show business, que não se pode traduzir literalmente por arte teatral,
tem significação mais extensa, inclui as apresentações em várias espécies de salas, ou até na rua, tudo é show. O eleitor do noticiário, se não for escalado no jogo, a todo instante tropeça e se engasga no rap, punk, funk e por aí vai. Ficamos nas adaptações tipo futevôlei, que pelo menos é engraçado. Então, voltando àquilo que eu acabei de falar no começo dessas narrativas, que devemos valorizar mais o nosso português brasileiro, né? Eu, pelo menos, me esforçarei para que você me entenda, mesmo sabendo que você fala a mesma coisa que eu. Agora, o que eu não vou fazer é me esforçar para entender aquilo que você fala e que nem mesmo você sabe o que está falando, para me passar alguma informação que não diz respeito àquilo que é nosso, que é de entendimento mútuo, direto, reto, objetivo, claro, esclarecido. Fique então com a paz do Senhor Jesus e Shalom.